Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia de entrevista. Hoje eu converso com a doutora Gabriela Peni Zerbini, titular do escritório de advocacia Peni Zerbini. Doutora, obrigado pelo convite, muito contente de estar recebendo a doutora aqui para a nossa conversa, nosso bate-papo. Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz. Vamos começar a nossa entrevista? Conversando, contando para quem está nos assistindo, como que é trabalhar e conviver com o marido 24 horas por dia, porque o esposo da doutora Gabriela, o doutor Maurício, também eles trabalham juntos no escritório e eles têm a vida doméstica, então estão sempre juntos, né? É um casamento onde ficam muito tempo juntos, e a doutora Gabriela vai contar como que foi esse passo, porque os dois trabalhavam em escritórios contratados e como que eles montaram o escritório deles. Pois é uma parte assim, tem gente que fala que é loucura, então muitas pessoas no começo falaram, não acredito, como que você vai fazer isso? Princípio do fim. Sim. Mas ao mesmo tempo pra gente, eu olhava assim quando eu trabalhava num escritório e ele em outro. Falava, eu passo mais tempo com pessoas estranhas do que com meu marido. E aí eu ficava pensando, o que a gente pode fazer pra resolver isso? Porque pra mim era muito absurdo. E claro, né, como em todo casamento, tem o lado bom e o lado ruim. Às vezes tem aquela discussão que você tá ali no meio do trabalho, depois chega em casa, você tem que aprender a virar a chavinha. Então, assim, é muito gostoso, é muito bom, mas também é muito difícil conseguir se adaptar e começar a aprender a dividir o que é trabalho e o que é casa. E quando consegue dividir, dá certo. Dá certo. Por exemplo, final de semana não se fala de trabalho, final de semana faz prazo. Não, de jeito nenhum, a não ser que seja algo assim realmente urgente, mas nós temos um trato, que a gente faz o quê? Saímos do escritório, ponto final. Virou a chave. Então, entrou no carro, saiu do escritório, às vezes se falta alguma coisa, ele ainda fala, olha amor, faltou falar tal coisa, só pra não esquecer. Dentro do carro ainda. Dentro do carro. Chegou em casa e esqueceu. Chegou em casa, falou, chega, casa não é lugar de trabalho. Então a bebezinha de vocês não ouve assuntos jurídicos. Olha, às vezes ela ouve. Ela ouve? Porque não tem jeito. Mas a gente faz de tudo pra encerrar ali. E como que foi? Vocês se conheceram, vocês já eram advogados? Não. Ele já era advogado e eu trabalhava numa empresa e ainda era estudante. Tava no terceiro ano de direito. E aí nós nos conhecemos ali, né, na Faria Lima, ele numa empresa, né, no escritório, eu em outro, e começamos a namorar, né? Ele, inclusive, foi ele que me colocou no meu primeiro estágio, que me indicou, porque na época eu trabalhava como paralegal, e aí ele falou, não, terceiro ano você não faz estágio? Vai fazer estágio. E me ajudou, me introduziu ali nessa... Já começou ajudando você a entrar na área efetiva, ali na prática do direito. Já começou me ajudando e ele me ensina muito, né? Tem muito do que eu aprendi, inclusive ele até brinca, que ele diz que eu aprendi a escrever, né, do jurídico com ele. Que a gente escreve muito igual, muito parecido. E ele também foi meu professor, né, assim, da vida, né? Ele não dá aula, mas ele ensina muito, né? Tudo que ele faz, ele se dedica muito e aí ele passa pra gente. Quando vocês se conheceram, você estava no terceiro ano e o Maurício já estava com quanto tempo de formado? Nossa, eu já tinha alguns anos de formado. Não me lembro agora quanto tempo. Ele é 7 anos mais velho do que eu, então já tá na minha frente há algum tempinho. Aí com essa bagagem dele, já desse tempo que ele estava advogando, ele foi te passando, te transmitindo, te ensinando. Sim. E aí você se formou e você continuou trabalhando num escritório. Isso. Depois disso, eu passei para outros escritórios, né? Até chegar no escritório quando eu me formei. E ele sempre no mesmo. Eu que ia pulando de um para outro. Você fazia estágios? Eu fazia estágios. Aí quando foi no último ano da faculdade, eu resolvi trocar de novo. Mas é bom quando você vai pulando de um para outro no estágio, porque você vai vendo várias áreas, né? Isso. Nos escritórios que você estagiou, quais áreas que você desenvolveu? Olha, eu comecei com tributário, consultivo. Aí eu olhei e falei, não, isso não é pra mim. Quero sair. Um escritório maravilhoso, né? Inclusive, minha chefe, né, da época é minha amiga até hoje, adoro ela. Aí eu saí dessa área e fui pra uma empresa fazer parte de mercado de capitais. Aí eu olhei e falei, não, isso aqui é coisa de louco. Não deu? Não deu.
Aí eu saí no último ano e todo mundo, Gabriela, você é louca, vai pedir demissão no último ano, você não vai conseguir estágio. Eu falei, eu vou. Fiz entrevista para um escritório, e aí nesse escritório foi onde eu aprendi a parte de contratos, a parte consultiva, né, pareceres em geral, e societário. E fiquei lá até me formar. E foi ótimo, porque inclusive a minha chefe que me contratou nesse escritório hoje é minha cliente. Olha só! Pois é, firmamos ali, tivemos um laço e hoje ela passa muitos casos pro escritório, é muito legal. E aí, quando eu me formei ali, ficou naquela incógnita, né? Vou ser efetivada ou não vou? E eu, super ansiosa que sou, falei, eu não vou esperar até receber o sim ou não. Sim. Procurei outro emprego. Fui contratada, me formei e já comecei no outro escritório, onde eu fazia também contratos, pareceres e aprendi o imobiliário. Mas já trabalhando como advogada? Já como advogada. E ali eu fiquei quase 2 anos. E dentro do direito imobiliário, o que você fazia nesse escritório? A gente fazia muita negociação com o shopping center, análise de contrato, tive uma introdução ali no mundo das franquias, então fiz bastante curso, foi muito gostoso, porque a bagagem que eu tive ali é o que eu utilizo até hoje, né? São coisas que vieram, que eu sigo carreira também nessa parte, inclusive com clientes, né? De lá que me procuraram. E aí o que aconteceu? Eu olhava aquilo e falava, eu não tô satisfeita. E é engraçado que as pessoas sempre falavam, Gabriela, você nunca tá satisfeita. Eu falei, não, eu quero mais. Eu olhava pro meu salário e falava assim, eu não quero ficar limitada a isso, eu quero poder conquistar mais. Sim. E ao mesmo tempo eu também tinha que seguir regras, óbvio, né, como em todo lugar. E eu tenho um jeito de tratar os meus clientes que muitas vezes eu fico amiga deles, quase todas as vezes, né? E aí às vezes o cliente ligava, a gente passava horas conversando, explicando passo a passo, e o pessoal do escritório falava assim, olha, tempo é dinheiro. Se você ficar fazendo isso, a gente tem que cobrar. Eu falei, então, mas a pessoa não tá entendendo, eu tenho que ir. Às vezes eu ia, ela falava, vai na página tal, conta a linha 1, 2, 3, vamos lá que eu vou ler com você. Sim. E eu levava me chamava muita atenção por isso. Por causa do tempo que era despendido com essa atenção que você dava ao cliente. Eles falavam, não é assim, você faz análise, manda, acabou, passa pra próxima. E eu passava às vezes horas no telefone com o cliente. E aí eu falei, não quero isso pra mim, vou procurar outro emprego. Procurei, passei em outro escritório de societário. Fiquei lá 10 dias. E eu falei assim, não, isso não é pra mim. Por que tão pouco tempo? O que aconteceu nesses 10 dias? O que aconteceu? Desde que eu me formei, eu já tinha um cliente que eu atendia. Já tinha uma empresa que o Maurício atendia, né, era cliente dele, mas que fazíamos juntos, né? E aí... Isso era à noite, vocês trabalhavam no escritório e à noite ainda cuidava da empresa. Em outro final de semana ou de noite a gente cuidava desse cliente. Aí quando eu saí pra esse outro escritório onde eu fiquei 10 dias, eu cheguei lá, eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. Não é o que eu quero, não estou satisfeita. E aí o Maurício falava assim, olha, das duas uma. Ou isso é pra te calejar e você aprender que você tem que sossegar em algum lugar, ou você chuta o pau e segue o seu sonho. Tô aqui pra te apoiar. Isso foi muito legal, porque o que aconteceu? Um cliente desse outro escritório, esse que eu dava atenção, que eu ficava falando horas no telefone, sim, me mandou mensagem e falou assim, doutora, onde você tá? Falei, então, aproveitei a deixa, falei, abri meu escritório. Não tinha nada ainda. Aí ela falou, como é que é? Você abriu o seu escritório? Quanto você vai cobrar para fazer essas análises? Aí eu peguei, fiz a conta e falei, olha, pensei comigo, eu tenho que ter pelo menos o meu salário para eu poder sair e largar tudo. O primeiro cliente paga X, aí eu complementei e falei, vou cobrar tanto de análise, que era o que dava o meu salário. Aí não deu 5 minutos, ela me ligou, falou, doutora, é o seguinte, já conversei aqui, a gente aceita. Mas a análise que ficou lá para validar, que a gente já pagou, você pode finalizar? Finalizar seria só ler o contrato final e falar que estava ok para assinar. Sim. Eu falei, claro, faço e não te cobro por isso, já tá pago. Falei, então tá bom, então já vou te mandar uma agora que precisa fazer mais um trabalho.
Falei, pronto. E assim começou. E assim começou. Foi um sinal. Então, você teve essa conversa com o seu marido sobre esse escritório de 10 dias, né, que você não estava gostando, e recebeu essa mensagem de alguém te procurando. Isso. E você firmou um contrato mensal que garantiu o seu salário. Não foi nem mensal. Não foi mensal? Não foi mensal. Em nenhum desses clientes eu tinha contrato mensal. É que eu já sabia qual era a demanda. Então eu sabia que esse cliente todo mês tinha pelo menos uma análise de contrato. E aí o que aconteceu? Para juntar com tudo isso, para eu olhar e ter coragem, né? Porque é difícil a gente ter coragem de largar tudo. Então eu comecei a conversar, falei, e agora? Ó, chegou isso, acho que isso é um sinal. Ele falou, olha, vamos seguir. Já era agosto. Ele falou assim, se não der certo, ano que vem você procura emprego de novo. Tá tudo bem. E aí, o que aconteceu? Numa sexta-feira, nesse escritório, a dona falou assim, olha, eu quero uma reunião com a equipe. E já tinha dado 6 da tarde, daqui a pouco 7 da noite, ela no telefone, nada de começar a reunião. E eu já tava assim, eu tinha compromisso, já tava angustiada. Eu falei, não, tem que ir embora. Aí uma das pessoas falou assim pra mim, olha, esse é o jeito da fulana de ser, aprende. Eu falei, esse é o jeito Gabriela de ser. Eu tô indo embora. E fui. Ela falou assim, pelo amor de Deus, tá? Eu mandei um e-mail, eu falei, olha, vai começar a reunião ou não vai? Porque eu tenho um compromisso. Aí a pessoa falou assim, não, pode ir. Fui embora. Chegou na segunda, aí eu fui conversar, né, com essa dona do escritório e falei, olha, vou pedir demissão, porque eu vou seguir um projeto. Ela ficou muito brava comigo, ela falou, como assim? Mas você não tá nem 10 dias aqui e tal, ficou muito brava. Mas já tinha tido esse episódio da reunião de sexta. Já tinha tido esse episódio, já foi o cliente que me ligou, então eu falei assim, uma coisa com foram outra. tendo sinais. E vamos combinar que é um desrespeito, né? Plena sexta-feira. Qualquer dia já é desrespeito, porque todo mundo tem horário de trabalho, tem horário de família, tem horário de lazer, tem horário para estudar, né? Você tem que pegar suas 24 horas e dividir. Exato. Né? Você dorme 8 você trabalha, mais 4 você faz isso, mais 4 faz aquilo. E se alguém quer fazer você ficar esperando 3 horas, a régua é longa, é um tempo grande de espera. Complicado, ainda mais numa sexta que todo mundo quer fazer alguma coisa, vai ver a família. E eu tinha inclusive uma apresentação lá de uma situação da minha mãe que eu tinha que ir e perdi. E aí tudo bem, aí chegou na segunda, eu conversei, ela ficou brava comigo, mas tudo bem, não tenho o que fazer, né? E aí eu me lembro que uma das advogadas que estavam lá, falou assim pra mim, olha, você tá dando um tiro no pé da sua carreira. Onde já se viu você largar esse escritório pra seguir sozinha? Você é louca. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso do mesmo jeito, é o que eu quero. Mas é engraçado que eu levei isso pra vida, porque eu falei assim, olha só, né? Todo mundo às vezes fala que você é louco, que você não tem que seguir, que você não tem que fazer, que não vai conseguir. Porque essas pessoas não conseguem. Sim. Às vezes essas pessoas não têm coragem. E a gente precisa de coragem, também um empurrãozinho, né? Como foi o caso desse cliente, pra seguir e ir atrás do sonho. E aí você abriu o seu escritório, no primeiro momento era você, né? O seu marido não estava. Não, ele trabalhava. No primeiro momento, eu comecei na sala de casa. Então a gente já tinha lá o notebook, colocamos lá a linha fixa e comecei de lá. E aí quando eu tinha que fazer reunião, meu cunhado ele é contador e tem um escritório dele, ele falou, olha, Gabi, quando você precisar, pode atender aqui. Sim. E aí você começa um mundo novo, você começa assim, e agora, o que eu faço? Que essa sempre foi a minha dúvida e o meu anseio em relação a começar um escritório. Porque eu sempre tive esse sonho, sempre tive essa vontade, mas não sabia por onde começar. Então eu falei, bom, cliente eu já tenho, vou criar um site, vou criar um e-mail. Porque nos escritórios que eu trabalhava, eu sempre escutei assim, olha, você tem que ter pelo menos um site, um arroba, nome do seu escritório, pra ter uma credibilidade, Aí, né? Foi o que você fez. Aí foi o que eu fiz. Coloquei ali, criei, comecei a pesquisar na internet um monte de informação, fui atrás pra saber como dar continuidade àquilo, né? E comecei a mandar mensagem pra todo mundo, ó, estou com o meu escritório, tô aqui trabalhando, quem precisar, e comecei a me divulgar. E aí começou a surgir muita coisa, né? Começou a surgir um monte de trabalho, um monte de coisa que eu nunca tinha visto na vida. E é uma coisa que eu sempre brinco, assim, quando você começa o escritório, você não pode ter muita escolha, né? Surgiu o trabalho,
Você vai estudar para desenvolver o Para trabalho. desenvolver o trabalho. Então eu comecei a estudar outras áreas que eu nunca tinha tido contato efetivo para poder atender. E fui desenrolando no que eu precisava, o Maurício me ajudava, falou, olha, e aí, processo? Eu nunca tinha feito um processo na vida. E aí peguei logo de cara um monte. E aí ele me ajudava, eu fazia, ele corrigia. Chegava à noite, fazia dupla jornada, né? Porque ele me dava um apoio na parte do que eu tava aprendendo. Eu chegava do escritório que ele trabalhava, ainda fazia uma supervisão. Fazia. Nas suas peças. E ele é muito rígido, então assim, eu brinco e falo assim, olha, se tem alguma coisa que o Maurício não canetar é porque realmente tá perfeito, porque ele é aquela pessoa que vai canetando tudo, vai corrigindo, e ele fala assim, olha, a gente tem que pensar como um juiz, porque se não tiver minimamente inteligível, nem protocola, nem coloca meu nome. Então, sim. E eu acho muito legal isso, né? Porque realmente, quando você coloca de uma forma pensando em quem vai ler, você tenta colocar de uma forma mais clara, mais bonita. E aí a gente foi crescendo, né? Os clientes foram indicando e outros foram surgindo. Até que um ano depois, eu vi que eu estava numa situação que já estava sobrecarregada. Em um ano você se sobrecarregou? Em um ano me sobrecarreguei, meu salário triplicou. Que bom, né? Ainda bem. E aí eu falava assim, olha, Maurício, eu preciso de ajuda. Você vai ter que escolher. Preciso que você venha trabalhar comigo, que você também tenha coragem. E ele sempre foi muito pé no chão. Eu sempre fui a pessoa que vai lá e faz sem pensar às vezes, e ele já é muito pé no chão. Sim. Então ele falava assim, não, eu tenho meu salário fixo aqui, e é isso que vai segurar a gente se não der certo o escritório. Mas já tinha dado certo, né? Então, mas já deu certo. Eu já tô aqui. Eu comecei a procurar uma sala pra alugar, que eu falei, eu vou alugar uma sala, que aqui a sala de casa já não tem mais condições, né? Virou um escritório. E eu falei, eu preciso de alguém pra me ajudar. E aí ele comecei a falar, incutir aquilo na cabeça dele. E aí foi engraçado porque ele falou assim pra mim, eu só saio se você me garantir 3 meses de salário pra gente ter um mínimo de segurança. Eu falei, isso que você quer? Peraí. Trabalhei, corri. Eu falei, tá aqui. Tinha um pouco mais de 3 meses de salário. Eu falei, tem 3 meses de seu garantido, tá guardado. Agora você vai sair ou eu vou contratar alguém? Aí foi que ele... Que desafio, né? Eu falei, ou você sai ou eu vou contratar uma pessoa, porque sozinha eu não vou dar conta. E eu não vou perder cliente por não estar dando conta. E aí foi muito engraçado que ele falou assim, meu Deus, estou aqui há tantos anos, como é que eu vou fazer isso? Vou sair assim? E ele tomou coragem, foi lá, conversou com o dono do escritório, e ele era responsável pela parte civil e pela parte criminal. Então ele tinha ali uma responsabilidade muito grande, né? Ele era chefe de equipe, então não dava pra ele sair do dia pra noite. Sim. Ele conversou, deu um prazo, ficou lá ainda um tempo até colocar tudo em ordem, conseguir passar pra outra pessoa e saiu. E foi trabalhar comigo e ele assim, no primeiro momento, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo, né? E a gente alugou uma sala, porque ele falava, olha, eu não tenho condições de trabalhar em casa, eu preciso do meu espaço. Começamos a procurar, a gente ainda ficou até finalizar o ano, isso acho que era meados de julho, agosto, uma coisa assim. E no ano seguinte, em fevereiro, a gente estava com uma sala alugada e... Deslancharam o escritório. E agora vocês estão juntos já no escritório de vocês? Faz quanto tempo? Vai fazer acho que 6 anos, se não me engano. Bastante tempo já. Bastante. E você me contou que hoje você trabalha bastante nessa análise, você continua fazendo análise dos contratos, né? Sim, São sim. Contratos para shopping center. Eu faço análise de contrato de locação para o lojista, né? Tanto com shopping center quanto loja de rua e outros, todos os tipos de contrato que envolvem uma vida empresarial a gente faz, eu faço essa parte. E com shopping center em especial, são muitos documentos que normalmente as pessoas não sabem. Então a gente tem que fazer toda uma análise bem aprofundada, passo para o cliente, explico, olha, está acontecendo isso a gente pode negociar, pode tirar, isso não.
Questão comercial eu valido também e levo pro shopping para negociar. Aí até a gente faz a troca das minutas, gira a negociação até finalizar. Aí eu valido a minuta final, porque às vezes acontece da minuta chegar e não constarem lá os itens negociados, né? E aí se tiver tudo ok, o cliente assina e começa a loja. A loja dele lá no shopping. Começa a loja dele no shopping. Muito bem, Gabriela, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite, ter disposto um pouquinho do seu tempo para vir aqui conversar comigo. E antes da gente encerrar, se você quiser, deixa um recado para quem está nos assistindo, às vezes para alguém que tem essa vontade de montar um escritório também, alguma dica que você queira dar? Tá certo. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui, falar um pouquinho, né, da nossa vida, do escritório. E a dica que eu dou é o seguinte, não tenha medo. O céu é o limite. Quando você tem essa vontade, quando você tem um sonho, vai atrás. Porque em qualquer situação, em qualquer que seja a carreira, a vida profissional, a gente tem que dar um primeiro passo e confiar na gente. Porque se nós não confiarmos no nosso trabalho, na nossa vontade, a gente nunca sai do lugar. Então, para tudo existe um primeiro passo e dedicação. Tem uma frase que eu uso muito lá no escritório, que eu sempre, inclusive, posto nas nossas redes sociais, que é assim, nada resiste ao trabalho. Então, se você trabalhar, se você se dedicar, estudar, colocar todo o seu empenho em um sonho, não tem como dar errado. Muito bem. É isso. Muito verdade, né? Nada resiste ao trabalho. Com o trabalho a gente consegue as nossas conquistas. Exatamente. Né? Muito bem. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe. Nos siga nas nossas redes sociais, clique no sininho das notificações. Um abraço, até a próxima sexta. Tchau, tchau.